Voltando no tempo um pouco, porque a gente tem uma história recente, muito rica. Recente que eu digo é da década de 80 para cá, que é quando eu virei gente, digamos assim, fiquei adulta. E eu acho ela muito importante até para a gente se entender hoje. Eles acabaram de me dizer que eu não preciso me ater, que eu vim terça à esquerda. Eu pensei, eu vou relatar um pouco do que acontece com o movimento cultural ultimamente, mas aqui conversando com eles, eu entendi que seria bom também entrar no mérito das carreiras artísticas, do meu histórico artístico, que na verdade está misturado com todo o resto, porque a história pessoal nossa não é só pessoal, eu tenho certeza disso, que ela é toda muito condicionada pelas circunstâncias históricas e culturais nossas. Então, eu queria voltar no tempo um pouco aqui, para a virada da década de 70 e 80, viradinha de 79 para 80, quando a gente já estava na distensão política. E eu cheguei a Belo Horizonte, no momento que, se por um lado a música brasileira tinha seus grandes ícones consolidados, por exemplo, Chico Buarque, Milton Nascimento, por outro lado, as rádios só tocavam música em inglês. Eu acho que vocês devem se lembrar disso. Era muito comum artistas brasileiros trocarem seus nomes, se rebatizarem com algum nome em inglês. E artistas brasileiros tocavam nas rádios brasileiras cantando canções, em geral pop americano. Nesse contexto surge um grande movimento de música em defesa da música brasileira. A Rádio Inconfidência, a gente começa a demandar da Rádio Inconfidência, não é, que ela foque na música brasileira, e nasce a Brasileiríssima, como uma demanda e uma pressão muito grande dos músicos, dos compositores e do movimento cultural do Estado. Eu chego em Belo Horizonte em 76, fui uma feliz aluna do Coltec, da UFMG, sempre tem algum coltecano, e lá eu conheci o grupo Mambembe. Nós convidamos o grupo para participar de um festival nosso. Depois passei a conviver na sala de ensaio desse grupo lá na Fundação de Educação Artística. E o grupo Mambembe era um grupo belo-horizontino que fez sua trajetória toda dentro da universidade, no momento em que as universidades eram um grande espaço não só de discussão política, mas de florescimento também da arte no país. Vários grupos se consolidaram dentro do público universitário, uma coisa que hoje não acontece mais. Aliás, não aconteceu na última década, mas eu acho que agora volta de alguma maneira a acontecer. Mas, enfim, as universidades eram espaços muito abertos para a música e para a arte. Vários grupos nasciam dentro das universidades, vários artistas de expressão. O início, eu chego em Belo Horizonte, conheço o grupo Mambembe, e sem nenhum plano de ser cantora, eu sou convidada para substituir uma cantora do grupo. Eu resolvo aceitar na marra, assim, sem pensar muito na aventura. Eu nunca fiz planos desse tipo. Eu, na época, queria ser uma técnica de laboratório trabalhando numa zona rural. Já queria fazer revolução na época. Mas acontece que o grupo Mambembe me aliciou. E é importante dizer que o grupo tinha como bandeira a música brasileira. Eram excelentes compositores, grandes sambistas que formavam esse grupo. A trajetória do grupo tinha sido toda dentro da universidade. E quando eu entro no grupo, a gente estava em plena campanha da anistia. Então eu me batizei na música profissionalmente, dentro do grupo Mambembe, circulando no país com um espetáculo chamado A Revolta da Chibata. Era uma cantata, tinha um formato de cantata de música popular e contava a história da Revolta da Chibata, acontecida em 1910, quando os marujos da Grande Marinha Brasileira se revoltam contra os maus tratos. Eles não queriam melhores salários, eles queriam abolir a chibata. E essa história, na época, era uma história proibida, que não era contada dentro das escolas.
o livro que os compositores do grupo se basearam para fazer maravilhosas canções. Era um livro do jornalista Edmar Maurel, que se encontrava proibido, a gente teve que buscar em sebos e tal, era um assunto complicado de ser tratado na época. Aliás, é importante dizer aqui que quando eu comecei a cantar, a gente tinha que apresentar para censura. Eu falo isso para a moçada de hoje, eles não acreditam, mas a gente ensaiava o espetáculo e se a estreia estava marcada para sábado, tipo quarta, quinta-feira, a gente tinha que alugar teatro, alugar equipamento de som, gastar dinheiro para apresentar para 2 censores que ficavam assentadinhos lá na plateia vazia. E depois que a gente apresentava, eles vinham propondo cortes. Corta isso, corta aquilo. A Revolta da Chibata era toda de composições do Ricardo Faria, do Toninho Camargo, os compositores do grupo, e Murilo Albernaz. E a única música que não era de composição deles era o Mestre Sala dos Mares, que todos nós conhecemos, do João Bosco e Aldir Blanc. Só que a gente cantava a letra censurada, porque a letra que se tornou popular, ela é uma letra feita com as correções depois dos cortes da censura. Então, na época, a gente cantava a letra original, que nomeava o Almirante Negro, o João Cândido, enfim. Esse show era muito arrebatador, ele tinha um público muito grande e a Revolta da Chibata, ela teve um episódio da anistia, porque os marujos tomaram a Marinha Brasileira, mataram alguns oficiais e pediram anistia. E a anistia foi concedida, mas quando eles entregam a Marinha Brasileira, os belíssimos navios, que eles manobravam muito bem, por sinal, na Baía da Guanabara, eles são traídos e são presos e a anistia não acontece. Então, esse espetáculo, nós circulamos com ele pelo país todo, acompanhando a campanha da anistia. A gente ia onde estavam os grandes eventos da anistia, a gente caminhava junto. Então, eu nasci para a música profissionalmente nesse momento. Era ainda um período de muita censura e eu tenho um dado muito importante, que eu acho que ele é muito importante, que naquela época todos nós éramos organizados, ou então a gente era área de influência, né, de vários partidos. No caso, o Mambembe era uma área de influência muito forte do PCdoB. E eu cheguei, uns anos depois, inclusive, a me organizar dentro do partido. Então, eu falo que o PCdoB que me colocou dentro da música profissionalmente. Vou entrar nesse detalhe, aliás. Desde essa época, eu peguei gosto por contar histórias cantando, que é uma coisa que eu faço com muito gosto, assim, de ter espetáculos e canções que contem histórias. Eu gosto muito de fazer isso, desde a época que eu fiz a Revolta da Chibata. E quero também deixar quero pontuar essa história que desde sempre me relaciona aos movimentos políticos, movimentos sociais e aos partidos. Naquele momento, o PCdoB foi muito importante na história da música que a gente fazia aqui, mas num segundo momento em que a distensão política aconteceu, que a gente começou a respirar os ares mais democráticos, que veio a luta pelo voto direto, o movimento cultural cresceu absurdamente. E o meu centro de discussão política, que era dentro do partido, se deslocou para o Vale do Jequitinhonha e para a Lagoa do Nado, aqui para o Calabouço, onde o movimento cultural começou a crescer muito e as organizações partidárias não deram conta dele. Começou a acontecer o contrário. Em vez da gente discutir dentro do partido e aplicar lá fora, eu discutia no movimento cultural e tentava convencer o partido de que a visão dele em relação à cultura era muito equivocada. Para citar um desses equívocos bem claros e básicos, por exemplo, a cultura e a arte devem ser discutidas numa célula de arte e cultura, né?
enquanto a gente defendia. Não. A arte e a cultura devem ser discutidas em todas as células e todas as frentes do partido. Frente sindical, frente parlamentar. Essa era uma discussão básica, né? Porque havia essa compreensão que se a arte e a cultura, que os artistas que discutam isso. E eu tinha isso muito claro para mim que não era assim que deveria ser. O movimento cultural que começou a crescer no início da década de 80, o Mambembe se desfez, eu comecei minha carreira solo, e eu tinha, por um lado, esse grande envolvimento com o movimento cultural no interior do estado, e tinha também dentro de mim o desejo de fazer a música que eu queria fazer. É claro que eu sempre fiz essa música dentro do Mambembe, mas o Mambembe, ele tinha muito forte a linguagem do samba e da canção muito... aquela canção que foi muito disseminada pelos grandes meios de comunicação. E eu tinha já dentro de mim um desejo muito grande de fazer a minha música, e sabia que essa minha música tinha uma carga percussiva muito grande, que ela teria uma grande influência do congado mineiro, que até então não era absorvido pela música brasileira, e a minha música teria também uma carga grande de todas as culturas populares do país. Isso sempre foi muito claro para mim, e no Mambembe eu não tinha muito espaço para isso. Então, o que aconteceu? O movimento cultural que cresceu na década de 80, e o Vale do Jequitinhonha era o nosso grande espaço de vida, porque o Vale do Jequitinhonha era muito organizado, e ainda é, culturalmente. Era um movimento que só se preocupava em pensar, em refletir, em conhecer quem éramos nós. Quer dizer, era a contracultura de massas, totalmente. A gente queria, nós começamos um movimento que culminou com um encontro popular de cultura realizado em Belo Horizonte, que ocupou o Palácio das Artes com 3.000 pessoas. Vocês imaginam que coisa louca que era? Secretaria de Cultura de Estado recém-criada, Zé Aparecido, primeiro secretário de Estado da Cultura, e um bando de meninos de 20 anos de idade, que ele chamava de os meninos da cultura, pressionando o Palácio das Artes e o governo do Estado. Quem éramos esses meninos? Esses meninos eram, em Belo Horizonte, está aqui o pessoal do Calabouço, do 1º de Maio, que era um grande lugar nosso. A Associação Cultural e Ecológica Lagoa do Nado, que durante 15 anos, com a luta da cultura e do meio ambiente relacionadas, conseguiu transformar uma área dedicada a um conjunto habitacional que seria construído pela Caixa, fazer com que essa área se transformasse num parque público, que hoje é o Parque Lagoa do Nado. O Parque Lagoa do Nado é uma grande conquista do movimento cultural e ecológico da cidade. Foi a primeira entidade ambiental urbana que eu, pelo menos, conheci. E ela era formada por jovens moradores da região do Planalto, que literalmente ocuparam a área. A gente dormia lá, cuidava da área, tirava lixo, né? E durante mais de 15 anos, numa luta muito organizada, muito programada, com etapas muito bem definidas, né? Foi feita a pressão para que a Caixa não construísse os prédios, depois para que a Prefeitura comprasse a área, depois para que a Prefeitura destinasse a área a um parque público. E a terceira grande briga, por incrível que pareça, a quarta, foi que o parque tivesse sua área verde preservada, porque logo que decretaram que lá seria um parque público, a primeira ideia é: vamos construir 10 quadras de futebol, 20 de skate, ou seja, vamos cimentar, né, gramar e cimentar. Então houve uma discussão com todo o entorno do parque muito grande, para poder evitar que isso acontecesse, para preservar as nascentes. E tudo isso era feito através de atividades culturais e de muita música, muito teatro. Então a Lagoa do Nado virou um grande espaço para que a gente praticasse a música que a gente queria inventar, né? A Lagoa do Nado tinha um grande público
E o público que ia à Lagoa do Nado era o público que ia lá com uma disposição de quem é curioso, ativo, não é? Que não quer ver o óbvio, que quer construir alguma coisa. Então era um público que recebia tudo que era novo. É interessante, gente, que não era diferente do público que ia a outros lugares. Mas o ambiente da Lagoa do Nado e a forma com que as pessoas eram convocadas fazia com que elas tivessem dentro do parque uma atitude muito diferente da que elas teriam em outro tipo de evento. E isso é uma coisa que eu testemunho na minha carreira demais. Eu canto para o mesmo público em determinada cidade, dependendo de como o evento é construído, dependendo de como as pessoas são convocadas, a linguagem da divulgação, o tipo de foto que você posta, o tipo de arte final que você faz, o tipo de discurso, o mesmo público vem com uma disposição completamente diferente. Então, na Lagoa do Nado, o público ia para conhecer coisas novas, né? E ali muitas carreiras foram construídas ali dentro, inclusive a minha. Quando eu falo carreira, eu não falo só a carreira do artista, eu falo a criação de uma linguagem musical, né? Que é a tarefa do artista. Né? Nos cabe, eu falo, eu estou até hoje, há 35 anos numa carreira, não porque eu sou diletante, é porque eu tenho certeza que a música que eu faço é uma projeção da minha cultura. Eu não sou sozinha, né? Eu sou, eu digo para o bem e para o mal, eu tenho todas as grandezas e todas as fragilidades da minha cultura. E então, a Lagoa do Nado foi esse ambiente e os encontros populares de cultura também. O Vale do Jequitinhonha estava sempre adiantado. O Vale é muito adiantado. É muito adiantado. Enquanto nós aqui estávamos achando que a cultura era uma discussão de artistas, todas as entidades do Vale do Jequitinhonha, inclusive as sindicais, as de trabalhadores rurais, discutiam a cultura. Talvez por serem cidades menores, todo mundo faz de tudo, as pessoas não são tão especializadas, então o professor, ele é bancário, também tem um pé na roça, e talvez isso dê uma dimensão mais ampla para a vida da pessoa, que não é só aquela atividade profissional dela fechada. Então, as entidades todas do Jequitinhonha tinham uma pegada cultural e artística muito forte. Então, o Jequitinhonha foi um espaço de muito trabalho nosso, na década de 80. Aí, bom, o que acontece em determinado momento na própria década de 80? A gente tem a vida nossa avançando. Eu posso dizer que eu pertenço a uma primeira geração de músicos que se radicou em Minas Gerais, porque as gerações anteriores à minha, para os artistas poderem viver aqui, construir linguagem aqui, eles tinham que primeiro sair para fora, não é? Receber as bênçãos de Rio e São Paulo e chegar aqui através dos meios de comunicação de massa para depois, se quisessem, voltarem a se radicar aqui. A minha geração, ela é a primeira geração que insiste em permanecer no Estado. O Maquelin costuma dizer que eu sou a primeira cantora de uma linhagem que começa comigo mesma. Eu adorei ouvir esse negócio, porque a gente era muito solitário mesmo. Eu era muito solitária aqui. Primeiro por ser mulher cantando, e nós éramos pouquíssimas, e eu sou das poucas que permaneceu da minha geração. Segundo, porque a música que eu queria fazer era uma música com uma base percussiva muito grande. E hoje eu posso chamar de afro-mineira, mas na época eu não tinha noção que era isso que eu procurava fazer. Então eu já na década de 80, no meu primeiro show solo, depois da extinção do Mambembe, eu já carregava um tambor de congado, e isso era motivo de grandes problemas para mim, porque muita gente torcia o nariz, dizia que eu estava apostando numa linguagem sem futuro, uma coisa retrógrada, ultrapassada e tal. Então vocês imaginam minha alegria quando, quase 20 anos depois, nós botamos 1000 pessoas tocando tambor e batendo bunga lá na Souza Pinto. Foi um dia que eu até sonhei. Eu sonhei assim com vendaval, uma água passando, arrastando um monte de coisa, levando um monte de porcaria embora.
E eu tenho certeza que foi porque eu vi aquele monte de gente pulsando em 6x8, assim, na minha frente, na Souza Pinto, assim. Tenho certeza. Então, onde é que eu estava? Eu fui para o sonho e viajei. Bom, então era assim, tambor, o negócio é feio, puxa. Mas então, esse assunto do Congado Mineiro, ele é sério porque eu sei que essa minha geração, eu muito intensamente, protagonizei sim um momento em que a nossa arte se reencontra com suas raízes mais sagradas. E isso é sempre um momento muito delicado, porque ele é um momento de grandes ganhos e grandes perdas. Você imagina você dentro de uma guarda de Congado, muitos anos, de repente você sente que aquele tambor tem que ir para o palco cumprir outro papel, né? Num outro espaço, que é o espaço do entretenimento, da arte. Não é simples, não é? Primeiro que você sabe o poder daquele tambor lá no chão, ele não pode vir para o palco como um arremedo. Né? E para ele vir para o palco com o poder que ele tem, dependia de mim, dependia de compositores, dependia de músicos. Os músicos não tocavam tambor mineiro, os músicos percussionistas tocavam atabaque baiano, surdo, carioca, né, uma zabumba nordestina, mas não sabia o que era uma caixa de Congado. Então foi uma construção muito longa, né, para que a gente chegasse até hoje com a linguagem afro-mineira não só consolidada no estado, mas também exportando inclusive instrumentos. É sempre bom lembrar, talvez alguns de vocês não saibam, que o patangome dos nossos moçambiqueiros, das guardas de Moçambique, do Congado, é um instrumento mineiro que não tem em nenhuma outra parte do país. Hoje ele é disseminado, mas todo mundo que aprendeu veio aqui, aprender a tocar, aprender a construir. Né? Então, hoje a gente tem autores importantes que não só trabalham com a rítmica do Congado mineiro, mas que tem caráter, né, poético e filosófico e psicológico, digamos assim, do Congado mineiro. Posso citar aqui Tizumba, Tererê, Vanderly, já no final da vida, já não estava só fazendo baladas e sambas, mas estava se aproximando bastante do tambor mineiro. Sérgio Santos, Ana Cristina, Yuri Popov. Então são muitos hoje que têm essa pegada. Então, eu acredito que se eu não tivesse permanecido em Minas, eu e os músicos da minha geração, a gente com certeza não teria desenvolvido essa musicalidade, né? Não teria contribuído para a música brasileira, porque isso é uma contribuição, é uma herança, né? Um legado dos negros congadeiros, que nesse momento histórico eles nos oferecem, não é? Para que toda a cultura brasileira e outros segmentos sociais possam usufruir de uma riqueza tão grande. É claro que no momento que um tambor, uma gunga, saem do seu espaço sagrado e começam a passear por outros espaços, eles energizam esses espaços, mas também é muito possível que eles percam força, não é? Que eles se vulgarizem, que eles sejam mal utilizados. A gente tem muita consciência disso, do que tem momentos históricos importantes na minha carreira, por exemplo, de muita conversa com capitães de Congado, né, com as guardas de Congado que vieram para os nossos espetáculos. São momentos muito ricos e muito complexos, até muito doídos, de certa forma, de muita alegria, mas também de muita dúvida, né? Que a gente sentia um dia uma capitã de Congado, a guarda dela está no meu DVD chamado Sarrainha. É um DVD que registra um show onde eu tenho como convidados o Tizumba, o Chico César, o Pereira da Viola, o Edivaldo Santana e uma guarda de Congado de Oliveira. Essa guarda, nós andamos juntos pelos palcos, pela rua sempre, não é? Mas pelos palcos durante mais de 10 anos. E para esse DVD tem também muitas cenas da festa do Rosário Oliveira. E tem um depoimento da capitã Pedrina,
porque a gente conversava muito sobre a pertinência ou não só dos instrumentos do congado virem para o palco, mas também das guardas de congado deixarem seu espaço sagrado, seu ciclo religioso e começarem a transitar por outros espaços. E a Pedrina fala muito claro no DVD, ela dá esse depoimento, ela fala que sentiu que tinha chegado um momento em que as bandeiras do Rosário estavam sendo convidadas, estavam sendo desafiadas a sair do seu nicho. Como ela diz, nós vamos ficar no buraco o resto da vida, escondidos. Ela sentia que estava num momento de começar a andar pelo mundo. E ela entendia que esse espaço que a gente abria dentro do nosso palco, do nosso espaço artístico, tinha uma sacralidade também, e que era que seria um bom momento, uma boa experiência. Então, ela assim começou a guarda dela a circular com os shows que eu fazia, e eram shows muito cuidadosos, que João dirigia, e enfim, isso é um assunto muito longo, que se eu enveredar por ele aqui, eu não saio mais. Então, essa foi a década de 80, a virada da década de 90. O movimento cultural experimentou uma organização maravilhosa na década de 80. Voltando ao Jequitinhonha, a gente defendia isso e defendia na prática, porque a prática do Jequitinhonha era essa. A gente defendia uma coisa que parece que ninguém entendia, que cultura não era arte, porque todos entendiam cultura como arte, né? E um segmento artístico só, em geral um segmento muito privilegiado, de artes visuais, artes plásticas, ou música erudita, alguma coisa assim. E isso se refletia nas instituições. Então a gente tinha o Ministério da Cultura que tratava da cultura dessa maneira, né? Então o movimento cultural dizia que não, que cultura era tudo, que a cultura era diversa, que a cultura era o que se comia, o que se vestia, né? Que nós tínhamos muitas culturas, que o Vale do Jequitinhonha tinha muitas, que o Estado tinha muitas. E então essa briga pela diversidade cultural, ela é permanente dentro do movimento cultural, não é de hoje, né? Pela valorização da diversidade das muitas culturas brasileiras. Isso é antigo, só que a gente falava muito sozinho. Na década de 80 era como se a gente falasse isso só com a ajuda de um ou outro acadêmico. Então, essa luta floresceu muito, até que chegou um momento que é importante registrar também, da mesma maneira que os sindicatos e outras frentes de luta, com a vinda do voto direto, das gestões mais democráticas, a gente enfrentou aquela discussão, e agora? Quem que vai para a Secretaria de Cultura? Então foi uma discussão muito longa dentro do movimento cultural, se a gente deveria ou não abrir mão de alguns integrantes do movimento, né, que a gente chamava de integrantes, para compor a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura. Então, vários de nós se deslocou, alguns, inclusive, foram assumir carreira parlamentar, como, por exemplo, o João Bosco Senra, aqui da Lagoa do Nado, que era a liderança da Lagoa do Nado, o Guilardo Veloso, do Jequitinhonha, que foi para a Secretaria de Cultura. Enfim, aí, então, iniciou-se um outro tempo, e o foco nosso começou muito a virar partido para a gestão pública, enfim, a gente passou aí um período longo, né, tentando entender como deveriam funcionar as instituições democráticas. E eu fico me perguntando se hoje uma certa desarticulação que a gente não tem, que a gente tem hoje no mundo da cultura também, ela já não vem como em decorrência desse momento em que a gente também, no movimento cultural e artístico, a gente desviou as nossas atenções para as instituições, né? Para as gestões públicas, para a discussão. Porque quem que vai implementar uma lei de incentivo? Tem que ter gente nossa, né? Do movimento cultural. Né? Porque eu acho que a gente não pode esquecer que toda essa... Os partidos nascem, a meu ver, do movimento social, não o contrário. Né? As nossas grandes lideranças, elas nascem no movimento social, elas nascem nos sindicatos.
Isso é uma coisa óbvia, mas a gente tem sempre que lembrar, porque parece que na prática a gente esquece. Né? Então nós vivemos um período assim. Aliás, no caso da cultura, eu falei aqui que a gente era muito só, tentando dizer a todos como que era diferente a dimensão da cultura, que ela tinha que ser pensada e absorvida em todos os segmentos da sociedade. E talvez essa tenha sido uma das maiores contribuições do governo Lula, porque o Ministério da Cultura do Lula, ele é histórico. O Ministério, com Gilberto Gil e Juca Ferreira, ele mudou completamente esse parâmetro. Ele fez o contrário, né? Ele deixou de entender a cultura como arte, e a arte como uma linguagem, assim, digamos, privilegiada, erudita, né, e colocou a cultura botou o pinto no i e falou, não, cultura são muitas. Né? Isso foi feito pelo Ministério da Cultura e teve muitos desdobramentos importantes e criou-se um novo parâmetro para todos. Né? As leis de incentivo mudaram, a compreensão de todo mundo, já existia um movimento cultural diverso, esparramado pelo mundo, as culturas das periferias, e as culturas do interior do país, a indígena, a de matriz africana, a cigana, enfim, isso já estava pululando por todo lado, e o Ministério veio, né, com a lucidez do Gilberto Gil e do Juca Ferreira e levou essa visão para dentro da instituição. O que mais que eu posso dizer? Gente, agora que eu vou parar a hora que eu cansar, porque eu não pratico lá não. Eu vou encerrar então pontuando só uma coisa que tem me deixado cheia de esperança e alegria. A gente sempre conviveu muito, né, nós artistas, músicos, com a discussão cultural dentro do movimento social. Nós fazemos parte desse movimento, mas sempre dada a nós a tarefa de mobilizar pessoas, mobilizar públicos, difundir bandeiras políticas bem específicas. E qual não foi nossa alegria quando, durante a ocupação da Funarte, que nós ocupamos a Funarte, né, logo no período em que o Temer extinguiu o Ministério da Cultura, nós ficamos ocupados um mês intensamente. Aliás, foi um momento em que dos mais importantes da minha vida, porque eu consegui entender o mundo contemporâneo e todas as bandeiras que nós temos instintivamente. Eu entendi no dia a dia da ocupação. Vocês pensem que a ocupação Funarte, de pessoas da arte, da cultura, ela era heterogênea demais, gente. Tinha desde artista de rua, de sinal de rua, brasileiros e latino-americanos, meninos pobres, malabaristas de rua, até João das Neves, até que tem 80 anos, muitas gerações na frente deles, muito vivido. Tinham professores, tinham homens, mulheres. Eu entendi a luta feminina como eu nunca tinha entendido antes, porque eu convivi com mulheres muito diferentes de mim. Ali eu entendi que o movimento feminino tem que ser radical, porque a grande maioria de nós tem experiências terríveis, terríveis desde a infância. Então as pautas femininas têm que ser pautas da maioria das mulheres. Não pode ser... Então elas têm que ser muito radicais, elas têm que ser muito claras. Nós não podemos abrir mão, não pode ser pauta de um pequeno segmento, tem que ser pauta da grande maioria das mulheres que sofre tremendamente todo tipo de violência, todo tipo de misoginia. Eu entendi isso lá dentro com muita clareza. Então, a ocupação da Funarte foi, acredito até para João, que não nasceu ontem, foi muito rica para a gente entender o momento em que a gente está no mundo, não só o momento político brasileiro conjuntural, mas toda a sociedade contemporânea. E lá nós fomos procurados pelo MST, as meninas, né? Porque quem é interlocutor nosso do MST são as meninas, as moças, as mulheres. Até hoje não teve muito interlocutor homem, só mulherada.
Então elas me procuraram e a gente conversou durante quase 3h30. Eu e mais 3 delas, João participou de uma parte. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ir fundo na discussão da cultura e da arte, com ninguém do movimento social, com nenhuma organização, da maneira com que a gente conversou naquele dia. Foi muito fundo. Naquele dia eu entendi que a questão para o MST, e eu acho que aí está a grandiosidade dele, é muito mais profunda. Ela é a base de tudo o que acontece, é um desejo muito grande de construção de uma sociedade, né? O resto são estratégias. Campanha eleitoral é estratégia, parlamento é estratégia, não é o fim, não é a necessidade primeira. Então, eles têm uma discussão lá dentro da questão cultural e artística muito funda, muito séria, de pensar o que seria a cultura que está nascendo dentro de assentamento. Que arte que deve ser produzida, ou que é produzida, porque a arte também a gente não manda ela acontecer, não. Né? A gente não manda, é um território de muita liberdade. A arte é um espaço da liberdade individual, isso precisa ficar claro. Então, se você não fortalece o indivíduo, ele jamais vai ter expressão artística. Agora, eu digo o seguinte, todo indivíduo que vai fundo em si mesmo, ou seja, todo artista que realmente vai se investigar, ele lá no fundo vai bater na sua família, vai bater na sua cultura, vai bater no seu país, não tem escapatória. Então, o indivíduo que realmente pensa em si mesmo com sinceridade, com coragem, ele encontra a sua cultura e encontra seus iguais. Por isso a gente é contra a cultura de massa. Por isso que não adianta dizer Globo golpista e só pensar no jornalismo dela e não pensar na novela. A novela é muito pior que qualquer jornalismo. Muito pior. Aí, voltando ao MST, e eu vou continuar falando da novela também, nós preparamos um curso para fazer o primeiro curso de formação com o pessoal do MST. Esse curso, depois de quase um ano de conversa, veio acontecer em Belo Horizonte, com 30 pessoas vindas de diferentes assentamentos e acampamentos. Foi uma experiência maravilhosa, porque a disposição de vida que aquelas pessoas têm e a disciplina é invejável. Invejável. Pode ser um menino de 13 anos ou uma senhora de 60, 70. Então fomos pegos de surpresa, porque quando a gente chegou no primeiro dia de aula, a guia virou para mim, Titane, esse curso inaugura as atividades da Escola Itinerante de Artes da UNESP. Eu falei, porra, mataram a pau. Agora vocês, isso eu não esperava. Aí, voltando à história. Mesa de abertura da Escola Itinerante de Artes. João, a Juliana Bonassa, do MST de São Paulo, e o João Paulo Cunha. E ficou aquela conversa, cultura popular, cultura erudita. Eu nunca vi orquestra, eu já vi orquestra, eu vejo a folia de reis e tal. Eu falei, gente, pera lá. A grande contradição na cultura não é a orquestra no Palácio das Artes e a folia de reis na roça, nunca foi. A orquestra no Palácio das Artes e o hip hop na favela nunca foi. Isso não é contradição. Contradição é a liberdade de expressão, a opinião própria e a cultura de massa. Onde que ficam as novelas nisso? A nossa contradição é com a novela, gente. É com esse tipo de cultura, é com as rádios por satélite, que pegam 40 nomes e cacetam aquilo na gente. Ou o YouTube, porque quem acha que o YouTube que um artista foi lançado com 1 milhão de visualizações, 20 mil, 100 mil ali é real, o resto não é que não é real, mas é um empreendimento comercial. Sabe aquilo que a gente chamava de jabá na rádio? Hoje é negócio no YouTube. Eu pago você, YouTube, para você fazer eu aparecer, eu ter tantas mil visualizações, para você me levar até milhões de perfis. Então, assim, é contra isso. Se nós não tivermos essa noção, nós vamos ficar rodando atrás do próprio rabo. Aí eu nesse dia perguntei à mesa, eu falei, escuta, e o que são as novelas dentro desse contexto? Eu não vou me esquecer que o João Paulo Cunha disse o seguinte, novela é difícil chegar a uma conclusão. Porque a novela lança mão de tudo que é bom na
os melhores atores, os melhores roteiristas, os melhores cenógrafos, os melhores dramaturgos, os melhores iluminadores, os melhores câmeras, não é? Os maiores artistas para finalizar um produto que não é arte. Na visão do João Paulo, e eu comecei a pensar que realmente não é. Porque ele parte de que princípio? Que a arte, ela não é feita para agradar. Ela é feita para entreter, sim, para divertir. Mas ela é, antes de tudo, uma expressão legítima, que pode criar um diálogo entre eu e você. Ela é para criar o diálogo, mas ela não é para aceitação passiva. O artista quer ser entendido, ele quer dizer alguma coisa, quer saber se você concorda comigo ou não. Não é aquele negócio, eu vomito, você engole, eu vomito, você engole, eu levanto o braço, você me imita, eu abano aqui, não é. É porque a gente sabe brincar também e usar essas coisas, mas a gente faz arte para a pessoa levantar a cadeira, não é? Eu gosto de ir no espetáculo que quando eu estou lá minha cabeça viaja, eu saio de lá assim, a 1000 por hora, cheia de ideia para fazer um monte de coisa. O que a novela faz? Você fica ali achando que você está pensando alguma coisa, você às vezes está refletindo e pensando bosta. Você senta ali e não sai mais. Amanhã você quer sentar de novo, depois da manhã de novo. Nisso eles são artistas. Como conseguem? Então, nesse sentido é que o João Paulo Cunha pontuou e que eu concordei. Porque nesse sentido não é arte, porque ela imobiliza. Os grandes meios de comunicação de massa imobilizam as pessoas. Porque eles querem elas sentadas ali o tempo todo e querem elas comprando a cerveja da hora que eles estão lançando. Então, enfim, toda essa discussão eu tive dentro da Escola Itinerante de Arte do MST, não é maravilhoso? Então, enfim, vou encerrar então por aqui. Quero dizer a vocês que, apesar de todos os pesares, eu acho que nós não vamos mal. O nosso país vai mal, a política vai mal, nós estamos regredindo absurdamente. Mas eu acho que não podemos perder de vista que nós tivemos grandes ganhos nas últimas décadas, que nós não vamos perder de jeito nenhum. Então, a consciência que as periferias das grandes cidades têm de si hoje, né? A consciência disseminada em todas as culturas de que elas são plenas, e tão disseminadas mesmo. A luta feminina não tem volta, gente. Alguém tem dúvida que tem volta? Não tem. Já temos outros parâmetros. A minha filha de 15 anos é outra pessoa já. Ela já nasceu com outro, conhece outra. Nós já deixamos um legado, né? Então isso não tem volta. A negrada também não tem volta. Os meninos de 15 anos em Oliveira não são como seus avós. Eu conheci bem os avós. E conheço bem esses meninos. Eles são negros diferentes. Eles se sentem cidadãos e não abrem mão disso, né? Então vai precisar, eu não sei se em que momento nós teremos maior violência nas ruas por parte da repressão. Eu sei o seguinte: o movimento social não vai parar. A única forma dele parar é ele ser reprimido. Então nós vamos ficar nessa queda de braço aí, né? Que eu não sei onde vai dar. Mas assim, eu sou muito confiante de que o mundo não para e que as sociedades, elas têm esses momentos terríveis, desde bárbaros, não é? Não estou minimizando isso não, gente. Eu estou dizendo para mim mesma, se não tem outro lado. Tem outro lado, e eu acho que a gente teve grandes avanços nas últimas décadas que a gente não vai perder. E muito obrigada por me darem esse prazer de deixar aqui meu testemunho e que essas prosas continuem por aqui por muito tempo. Obrigada.
Desculpa, gente. Obrigada, Titânia. Obrigada mesmo, viu? Foi muito inspiradora a sua fala. Pessoal, vou chamar aqui para as perguntas. A primeira é a Nara, depois é Cesário, depois é Letícia, né? Sou eu. E aí, quem mais quiser perguntar, né, se inscrever, vocês me avisem que eu vou inscrever, tá ok? Então, eu achei muito bacana a sua fala, Titânia, que eu acho que mostrou assim, que na verdade assim, tem outras possibilidades, tem outros caminhos, né, que a gente às vezes acha que só um debate mais político assim, é que vai fazer transformações, mas eu acho que você mostrou assim, tem outras formas que a gente pode transformar o mundo, né? Eu acho bem interessante, né? E acho que contribui um pouquinho na discussão das novelas. Na verdade, eu acho que elas são um grande mecanismo de reprodução ideológica, né? Principalmente do processo de opressão das mulheres. Eu lembro, assim, na verdade, as novelas elas fazem muito essa reprodução, né, do papel da mulher como de submissão, então acho que de competição entre as mulheres, eu acho que ela tem esse papel, tem esse papel importante e ela, né, ela é construída para isso também, né, por isso que a rede golpista consegue. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, que eu acho que qual que seria, assim, hoje, a contribuição da música, desse movimento cultural no processo de luta contra o golpe, né? Você falou da ocupação, que foi, eu lembro, foi uma experiência importante, uma primeira derrota do golpe, né, que teve que voltar com o Ministério da Cultura, mas, assim, a música, qual é o papel importante nesse processo de resistência ao golpe, no processo de criar consciência de uma nova sociedade, de uma sociedade diferente, de relações diferentes, né? A gente vê aí, por exemplo, hoje, a maior parte das músicas de funk, né? Eu tenho filhos adolescentes também, nessa faixa de 14 anos. É impressionante, assim, né? Quando de 14, depois vocês vão ficar mais velhos, larga. Mas as músicas de funk, assim, é um processo de banalização das mulheres muito forte. Então, como que também a música pode cumprir esse papel no sentido do processo de luta, de resistência, de criar uma outra mentalidade de sociedade, de relações sociais, de relações pessoais? Bom, na verdade, surpreso, nem tanto. Mas acredito que nós tivemos aqui hoje uma belíssima explanação da situação atual que nós vivemos na cultura e na arte e na política. Não tenho dúvida disso. Aí eu quero não só acrescentar um pequeno dado, que eu acho que é importante, do qual a Titânia participou muito, e nós participamos com ela. No início, quando ela se ligou ao Mandem, era um momento muito criterioso e muito forte do ponto de vista ainda da ditadura, né, daquilo que a gente sofria na cultura, sofria nas organizações populares, sofria em todos os aspectos da sociedade. A gente tinha toda uma exploração violenta, né, para nós, para a nossa liberdade. Ela era explorada de todas as formas, que foi aonde? Na década de 70, início da década de 80, que é justamente quando a Titânia entra no Mambembe. E aí nós tínhamos a nossa bandeira, nós tínhamos a nossa defesa, que era o calabouço. Era um bar, né? Nós estamos aqui no Curimbá. E lá, na década de 70, nós tivemos no bairro 1º de Maio o Bar Calabouço. E o Bar Calabouço era realmente um fronte
onde a gente discutia, onde a gente enfrentava a ditadura, onde a gente levava a música popular brasileira naquela época, e onde o Mambembe foi inserido exatamente como uma forma do grupo que era a defesa nossa, que era a trincheira nossa da luta contra a ditadura. O Mambembe era isso, ele expressava isso. Ele expressava toda a nossa organização, aquilo que a gente queria na música, na cultura. O Mambembe expressava isso. E era ele o qual era a nossa defesa ali naquele momento. E foi tão importante isso, tão importante, por isso que eu quero resgatar aqui a palavra dela inicial, né, quando ela falou do início dela no Mambembe. Foi tão importante isso naquela época, na região norte, né, no Bar Calabouço, que, veja bem, realmente todo mundo tinha sua, né, ou seja, nós tínhamos uma organização, né? Na realidade nós éramos ligados ao PCdoB naquela época, e aí o calabouço, que era esse fronte, que era essa batalha violenta, vejam bem, na década de 80, fruto de toda essa movimentação cultural, musical, né, de defesa da sociedade, defesa dos trabalhadores, nós tivemos o maior organismo comunista do país no bairro 1º de Maio na década de 80. Era um organismo com mais de 80 pessoas, todos comunistas, numa época ainda de ditadura militar. Então, o que ocorre? Esse é o fruto do trabalho, da música e do trabalho, na época chamado de cultura popular, né? No qual ela vem agora dizer o seguinte: vamos abrir um pouco mais isso. E aí eu passo exatamente a fazer a minha pergunta, que vai um pouco no que você fez. E agora, o que nós temos? A luta nossa contra esse golpe militar, que causou um atraso, que está causando um atraso que eu acreditava que não existiria mais. Nós estamos tendo um atraso de mais de 20 anos, de 30, 40 anos hoje, naquilo que foram as nossas conquistas. E aí? E essa batalha cultural, essa batalha que nós temos hoje, como é que fica? Né? Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Ou seja, hoje nós temos o Corimbá, nós temos a Quinta Filosófica lá no bairro 1º de Maio, nós temos a sexta, não é uma sexta-feira aí também? A Sexta Valente, nós temos a Sexta Valente, né? Ou seja, tem que criar mais esses fóruns, tem que criar em cada local, em cada grupo, em cada bairro, criar esses fóruns que aconteçam para que a gente possa crescer cada vez mais, né? Essa possibilidade da gente contrapor ao golpe que está existindo agora. Então a pergunta é essa: nós podemos continuar com isso? Nós vamos crescer isso na nossa cidade para que a gente possa contrapor ao golpe? Titane, a pergunta que eu queria fazer é mais no sentido da cultura. Bom, eu estou percebendo, eu sou do sul de Minas, uma cidade bem pequenininha, com bastante forte, trilha de reis, né, grupo de caiapós e algumas outras expressões, né, mas as mais fortes são essas, e elas estão voltando, né, há cerca de 7 anos, né, tem um movimento de reconstrução desses grupos e eu estou muito empolgada com isso. E aí eu queria saber de você, né, nas suas andanças, né, nas suas conversas, se isso é algo que está acontecendo também, né, nos outros interiores de Minas, né? Minas é grande demais, tem culturas demais, diversas, né? Se isso realmente está acontecendo e se sim, aqui você acredita, né, esse retorno tão importante. Eu vou começar respondendo a última. Vou começar respondendo a sua. Boa noite. Eu estou criando coragem. Minha
só mais um do nosso. Eu estou criando coragem há muito tempo para poder falar, né? E hoje eu estou sentindo essa necessidade por causa da Titane, por ser mulher. Eu adoro essas personalidades, principalmente quando envolve nós mulheres, né? É muito importante ver pessoas assim no nosso meio. Viu, Titane? Muito obrigada. Eu cresci lá no 1º de maio, ouvi as pessoas falar Titane, Paulinho de Andrade. Amo Edmundo, e meu marido e mais tantas pessoas. Gente, hoje eu tô com mais de 40 e posso falar para vocês que é a melhor idade. Estou na sede de cultura, de conhecimento e procuro mais ambientes assim, onde eu possa aprender mais. Porque senão o ser humano não vale ter vindo a essa terra se a gente não buscar o conhecimento. Obrigada, viu, Titane? Respondendo... Um beijo pra você. Respondendo você, a cultura popular nunca teve frágil, nunca teve fraca. As folias de reis, o congado, nunca teve fraco, nunca teve frágil. Só que as pessoas não viam, não enxergavam. Mas eles sempre foram muito fortes, muito plenos. E eu falo isso para a meninada que faz teatro e música conosco. Olha, dentro das festas do Rosário, todas as pessoas são plenas, elas estão em paz com sua história, elas estão em paz com seu passado de famílias escravizadas, né? Elas têm orgulho da resistência dessas famílias, elas se vestem lindamente, vivem plenamente sua identidade. Então, as festas populares, as culturas populares, essas comunidades sempre estiveram muito fortes. O que está acontecendo agora é que a gente olha para elas, né, e está vindo um diálogo. Então, essa impressão que você tem de revigoramento, ela vem também por causa da presença de jovens. Não sei se você repara aí, você é jovem. Então, em Oliveira isso é evidente, não são jovens só de 20 anos, não, são adolescentes de 18, 16, 14, 12 anos. E eles estão incontroláveis. Em Oliveira chega a ser perigoso, porque a meninada vem, pega o tambor, bate a gunga, e na hora que eles começam com aquela energia, eles começam a alterar os passos, eles começam a alterar os repiques dos tambores, eles começam a criar célula nova, aí dá aquele atordoamento geral na capitania, e se tenta segurar, e eles vão, e aí o capitão fala, não pode, está coreografando, isso aqui não é carnaval, mas os meninos são muito jovens, eles dão 2 giros, 3 giros, e aí no quarto já vem um passo diferente, espontaneamente, né, como resultado até daquela energia toda. Então, a gente está numa hora, em Oliveira, está difícil segurar. Está difícil. Está tão difícil que quase descaracteriza, porque quem vem contra energia, não é? Mas, assim, de maneira alguma, é sinal de letargia, de estagnação. Pelo contrário, eu acho que a tendência é crescer. E quanto mais isso que a gente chama de diversidade cultural, né, for uma realidade, mais essas culturas vão florescer, né, mais elas vão... Porque antes o congadeiro cantava para si, foda-se o resto, entendeu? Eu vou pôr meu brinco na orelha mesmo, vou vestir minha saia e vou dançar para o meu santo, para os meus antepassados e foda-se o resto. Mas agora não, agora ele dança, se acha lindo e vê que os outros também acham que ele está lindo, entendeu? Hoje as culturas populares são uma maneira de conversa com o outro, né? Você se entregar à sua cultura, a cultura da sua comunidade, é uma maneira de você se defender no mundo. Então, acho que a tendência é crescer. Você está certa, não é só lá. E se Deus quiser, cada vez a variedade de tambores vai ser maior. Pensando no que você falou, e você... Hoje,
tem duas coisas acontecendo importantes. No Rio de Janeiro, o evento Corpos Visíveis está sofrendo uma censura terrível. A programação e todos os espetáculos, que inclusive jogam foco na população trans, estão sendo proibidos no Rio de Janeiro hoje. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Tem um espetáculo em que Cristo é representado por um trans, e o espetáculo está sendo censurado hoje, não vai ser apresentado. Depois de manhã estreia um espetáculo nosso, quer dizer, está circulando já tem um tempo, que é o Madame Satã, que estreia em Brasília, numa carreira de muito sucesso. O Madame Satã é dirigido pelo João, é criação do Grupo dos 10, que é um grupo que nasceu dentro das oficinas nossas, e depois que a gente desmobilizou as oficinas, um grupo de 10 alunos criou, e eu e o João dirigimos os primeiros espetáculos do grupo, e agora o grupo tem maioridade, e eles mesmos são dramaturgos, diretores, etc. E é a história do Madame Satã, mas mais que a história só do Madame Satã, é do que ele representa, que ele põe em cena prostitutas, negros, transexuais, não só como personagens, mas também o elenco é assim, não é? Tem uma trans, e eu acho não, tenho certeza que essa é a discussão política que tem que ser feita agora. É a discussão. Então ela está sendo feita, a música está fazendo essa discussão, o teatro está fazendo, a arte está fazendo essa discussão. Agora tem uma que talvez seja o que você está colocando, que é o que a gente tem pensado muito, que a gente chama de agitação e propaganda, que é você botar foco e focar o discurso em alguma maneira muito clara, em alguma questão muito definida. Por exemplo, que música que pode ser praticada dentro das manifestações, né? Outro dia eu me perguntei assim, que música que é boa para cantar na hora de queimar pneu? Então, assim, a gente fica ligado nisso, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai começar a tentar produzir também para esses momentos. Fico vendo o esforço do Levante de criar uma linguagem que ajude a empurrar as pessoas nas marchas. O próprio MST tem isso, tem muitos momentos e tal. O MST tem um arsenal de canções, né? Então, eu tenho me perguntado muito isso. Às vezes a gente, para fazer um espetáculo como Galanga de Correio, trabalhava 3 meses. Que para mim é pouco. Porque como eu passei por um processo de democrático, eu adoro entrar na sala de ensaio e ficar crescendo tecnicamente, ficar ali meses experimentando. Eu tive esse privilégio, né? Agora, mais recentemente, a coisa começou a apertar. Levamos 3 meses para montar o Galanga. E agora, trabalhando lá com o MST, eu falo para a Meditane, não dá não, tem que ser uma semana, você tem que pôr o povo cantando e produzindo, porque é uma coisa tão urgente, né? Então a gente tem feito essa pergunta, sabe? Se feito isso naturalmente, não é que a gente queira fazer uma arte política, mas a arte, ela é o resultado do movimento da sociedade. Então nessa hora é um anseio nosso, sim, sabe? Como dar respostas, né? Eu estou nesse momento fazendo um show do Elomar. É um disco que nasceu há 7 anos atrás, pra vocês verem. E o danado ficou pronto agora. Eu inicialmente achei que ele estava bem fora do meu espírito, aguerrido do momento, né? Mas estou descobrindo que não. Pelo fluxo de público e pelo tanto que ele está dando certo, talvez ele vá justamente na contramão da cultura de massa. Então ele tem dado muito certo. Aí eu fico fazendo Elomar e ao mesmo tempo fico me perguntando assim, que outra história eu deveria estar contando agora? Feito eu contei a da revolta da Chibata há 35 anos atrás, sabe? A história que a gente está contando é do Madame Satã, é da Cassandra, que é uma princesa troiana, importantíssima na história dos nossos arquétipos, enfim.
o que eu posso te dizer é que a gente está permanentemente fazendo essa pergunta. O que eu devo fazer agora? O que eu devo compor? O que eu devo tocar? Onde, como, quando? Para poder ajudar a empurrar isso. Nós temos um show agora, eu e o Túlio Mourão, chamado Paixão e Fé, que ele vai circular por 10 cidades, 5 delas em parceria com o MAN, que é o Movimento dos Atingidos pela Mineração. Movimento pela soberania popular na mineração, só em áreas de mineração, somando com a discussão sobre a mineração, que é uma coisa, eu acho, urgente e que está no centro do golpe, porque o que esse golpe quer fazer é isso. O golpe foi dado para acabar de tirar nossas montanhas, confiscar nossa água, é para isso que ele foi dado, não é confiscar nosso petróleo. Então todo o resto é feito com essa finalidade, né? De levar o minério, levar as águas, levar o nióbio, levar o petróleo. Então os shows que a gente vai fazer para públicos pequenos, olha só, nós não vamos apostar em públicos grandes, porque a gente quer promover talvez isso também responda um pouco a sua pergunta, que é esse tipo de iniciativa aqui. Eu acho que apostar no pequeno está sendo muito importante para a gente poder elaborar. Porque o macro nosso está macro demais, é rede, e aí 100 mil pessoas, você junta 80 mil pessoas para gritar, para marcar posição. Mas o que vai fazer essas 100 mil se juntarem talvez sejam essas pequenas iniciativas. Os shows que eu e Túlio vamos fazer são para pequenos públicos. Talvez a gente finalize a temporada na época do aniversário da tragédia de Mariana com um show maior, talvez reunindo até mais artistas. Mas eu tenho certeza que para o show maior dar certo, nós vamos ter que fazer esses pequenos. Então talvez seja um caminho. É isso? Boa noite. Quero dizer a todos o Zito está aqui, a Bia está aqui, quem mais que está aqui? Estamos todos ligados em vocês, viu? Estamos todos juntos aí para tentar fazer essas eleições acontecerem. Então, boa noite, pessoal. Valeu demais, gente. O Saulo trouxe aqui um presente para a Titane. Então, gente, vamos, agradecemos demais a Titane por ter aceitado, por ter vindo, por ter falado essas coisas tão legais, interessantes para a gente. Você disse isso de querer ir assistir uma apresentação que faça você pensar e sua cabeça viajar, e te ouvindo, isso aconteceu comigo ali, sabe? Às vezes algumas coisas que a gente pensa, mas não sabe exatamente qual a palavra, como dizer, e aí eu te ouvindo, eu falei, poxa, olha, isso aí, que legal. Então, realmente, muito obrigado mesmo, tá? E eu vou pedir, só lembrando, nosso próximo encontro já está marcado, vai ser com a Bia Cerqueira, dia 19 de junho, todo mundo convidado para comparecer, todo mundo convidado para curtir a nossa página do Terça Esquerda, para acompanhar a gente, ajudar a gente a fazer o Terça Esquerda, a divulgar o Terça Esquerda, e daqui a pouco vai ter uma panelada oferecida pelo bar, que é 0800, vai ser servida, vai ser disponibilizado aí para a gente daqui a pouquinho. E eu queria pedir ao pessoal para a gente juntar aqui o máximo de pessoas que a gente conseguir para a gente fazer uma foto com a Titane para registrar esse evento.